Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando a primeira revolta judaica, né? A primeira guerra dos judeus contra os romanos. Nós vimos que os revoltosos tomaram a fortaleza de Massada, eles já tomaram a fortaleza de Antônia, né? Que ficava em Jerusalém, e aconteceram coisas terríveis. O sumo sacerdote foi assassinado pelos próprios judeus revoltosos, mas o pior que aconteceu foram os ataques que começaram em todo o Império Romano contra os judeus. Em Jerusalém eles são maioria, mas nas outras partes do Império Romano, eles agora como infratores, né, dentro do Império Romano, eles são bandidos. Então, toda a população começa a atacar os judeus e são milhares de mortos. Então, o comentário prossegue. Diversas outras cidades se levantaram contra os judeus para os matar. Em Ascalon foram mortos 2.500 judeus. Em Ptolemaida, 2.000. Em muitas outras cidades, os judeus foram mortos ou expulsos da cidade. Na cidade de Alexandria, que era uma cidade muito grande, uma pausa aqui, lembre-se que Alexandria foi onde cerca de 250 anos antes de Cristo, ou seja, 350 anos, mais ou menos 300 anos antes desse momento que nós estamos estudando, foi traduzida a Septuaginta. Lá já haviam muitos judeus em Alexandria. Nos dias do Novo Testamento, os judeus continuaram crescendo pelo mundo, ok? Então, olha, na cidade de Alexandria mataram 50.000 judeus. Alguns cidadãos de Alexandria formaram uma comissão para descrever o que estava acontecendo. Alguns judeus se misturaram com essa comissão, mas acabaram sendo descobertos, acusados de inimigos e queimados vivos. Na cidade líbia chamada Delta, foram perseguidos e mortos, ou seja, está havendo uma mortandade dos judeus por todo o Império Romano. O que vai acontecer em Jerusalém acaba sendo pequeno em comparação ao que está acontecendo no Império Romano, porque no Império Romano eles estão morrendo sem ter como reagir, porque eram cidadãos, não tinham exército, ok? Esses revoltosos viviam em Jerusalém e revoltados do que estava acontecendo, como o Império Romano os tratava. As Flávio Joséfo então diz: vitoriosos não deram tréguas à crueldade, não respeitaram os velhos, nem tiveram compaixão das crianças. Mataram por toda a cidade e nos campos, sem fazer distinção de idade. A morte de 50.000 pessoas fez correr um dilúvio de sangue naquela infeliz região, né? Nessa região da Líbia. Foram perseguidos e mortos. Então, como eu disse, não é um ódio normal. Vamos dizer, você matar até mulheres e crianças, velhos. Eu me lembro uma imagem que aconteceu há cerca de uns 15 anos lá em Israel, de uma região que o governo de Israel entregou para o governo da Jordânia, ou seja, um governo árabe. E nisso eles falaram o seguinte, que eles anunciaram antes, os judeus tinham que sair da região. Mas teve alguns que deixaram para a última hora, e um velhinho, um senhor velhinho, ele saindo, um vizinho dele veio e cravou uma faca nas costas dele. A foto saiu no jornal o Globo, foi uma foto muito comentada, em que o velhinho estava caído no chão com a faca toda cravada, você só via o cabo da faca mesmo. Um vizinho, o judeu estava indo embora, ele não queria que o judeu fosse embora. Antes disso ele queria dar um golpe no judeu. O comentário prossegue. O governador da Síria, Sestio Galo, invadiu a Judéia com um exército romano e também outros exércitos que não tinham experiência na guerra, mas como diz Joséfo, mas que cumpriam a tal deficiência pelo ódio que tinham aos judeus e pela alegria com que marchavam contra eles, né?
Então, como eu disse, é uma questão espiritual também. Né? Todas aquelas pessoas que de alguma maneira acreditavam realmente em Júpiter, em Zeus, em Diana, eles tinham uma revolta com os judeus porque eles sabiam que os judeus diziam que os seus deuses não existiam. Os gregos diziam, olha, existe Zeus e existe Júpiter também, está tudo bem. Os romanos falavam até Júpiter, Zeus e outros e outros e outros. Só havia um povo que não reconhecia o Deus dos gregos, dos romanos, eram os judeus. Então havia um ódio espiritual contra eles, e principalmente vindo dos sacerdotes pagãos, porque nós sabemos, o paganismo era um espiritismo pesado, envolvia possessão demoníaca, era normal nesse paganismo. Tá ok? O comentário prossegue. Sestio Galo destruiu muitas cidades, mas quando se aproximou de Jerusalém, foi detido pelas tropas judaicas que tomavam conta da cidade. Ou seja, em um ponto em que não havia muitos judeus, eles conseguiram conquistar fácil. Mas quando se aproximaram de Jerusalém, ou seja, ali estava a revolta pesada. O que agora Roma vai fazer? Vai ter que mandar um exército ainda maior, porque realmente a revolta foi grande. Ok? Isso foi realmente algo, irmãos. Nesse período, assim, praticamente ninguém desafiava Roma. Ninguém desafiava Roma. Um povo que tenha desafiado Roma, como os judeus fizeram, mas como eram homens também que, infelizmente, são descritos como homens violentos, ou seja, aquele sentimento realmente de Deus, o sentimento de respeito pelo próximo, nada disso existia mais, infelizmente, né? A ponto de eles matarem o sumo sacerdote, né? O comentário prossegue. O rei Herodes Agripa I enviou 2 generais para negociar a paz com os revoltosos, mas acabaram mortos. O povo não concordou com essas mortes e atacou os revoltosos a pedradas e pauladas, levando-os a fugir da cidade de Jerusalém. Olha a confusão que dá, ou seja, existiu uma parte do povo que queria, certamente, vamos dizer, até um diálogo e talvez o respeito pela religião, mas tinha aquelas pessoas que falavam assim, não, vamos partir para a guerra, e certamente acreditando que Deus estava com eles. Isso aqui é o pior, né? O comentário prossegue. O governador da Síria, Sestio, aproveitou-se e perseguiu os revoltosos até a cidade e matou a muitos. Ou seja, os revoltosos, um grupo fugiu de Jerusalém, porque o próprio povo atacou, e agora, em menor número, eles são atacados então pelo governador da Síria, o Sestio. E comenta, o sumo sacerdote Anano enviou emissários a Sestio, propondo abrir as portas da cidade, o que ele recusou. Por sua vez, os revoltosos, sabendo da oferta do sumo sacerdote, resolveram puni-lo. Né? Veja o que Flávio Josefo diz. Os revoltosos então vieram a saber da intenção de Anano e dos outros que o seguiam e perseguiram-no tão fortemente a pedradas que os obrigaram a se lançarem do alto da muralha para se salvar. Neste momento, o povo que sofria nas mãos dos revoltosos desejava que Sestio invadisse a cidade e os expulsasse. Para a surpresa de todos, quando Sestio estava para invadir a cidade, decidiu se retirar, o que motivou os revoltosos a lhe atacar a retaguarda. Ou seja, a guerra está prosseguindo, Roma vai ter que agir e mandar um grande exército. Veja o que diz Flávio Josefo. Os romanos, vendo-se obrigados a não poder combater nem fugir, ficaram tão desesperados que soltavam imprecações e uivos de raiva, bem como derramavam lágrimas de aflição. Os judeus, ao contrário, soltavam gritos de alegria, continuando sempre a atacá-los e a matá-los. Todo o ar ressoava com esses clamores de alegria e de dor, ou seja,
Os romanos estavam revoltados porque eles tinham um exército muito grande, mas naquele momento eles estavam em número pequeno. Bom, uma nota aqui também diz a história que esses soldados romanos que ficavam dentro das cidades, eles são comparados na história assim como guardas de trânsito, né? Guardas de trânsito que de repente tem que ser jogado, por exemplo, para invadir uma favela, de um local muito perigoso, muito armado, ou seja, eles não estão preparados para aquilo. Então aqui, na verdade, esses homens que seriam comparados, na história, são comparados como guarda de trânsito, eles são envolvidos numa guerra pesada, ok? O comentário prossegue. Sestio, sendo apertado pelos revoltosos, ordenou que abandonasse toda a bagagem e matasse os animais que as levavam. Os 400 soldados romanos que ficaram foram mortos, e os romanos deixaram para trás muitas armas que os revoltosos se apoderaram. Então veja que o número está crescendo. Você matar 400 soldados romanos, mesmo sendo soldados que trabalhassem em cidades, não estavam lá no campo de batalha, nas guerras que eram constantes, né? Mas soldados romanos eram homens bem preparados fisicamente, ok? Eu falo, o preparo deles era como o preparo desses lutadores hoje de MMA, né? Eles eram bem preparados. Então foi um número grande de soldados mortos. Flávio Joséfo nos diz, olha, reuniram todos os despojos e voltaram a Jerusalém com clamores de vitória, tendo perdido poucos homens apenas, ao passo que do lado dos romanos o número de mortos, tanto de suas próprias tropas como das auxiliares, foi de 4.000 soldados de infantaria e 380 de cavalaria, ou seja, de cavalaria sempre aquela parte que entra na batalha para tentar ajudar um grupo que está em dificuldade, ou seja, a cavalaria entrou numa área de batalha para ajudar e acabou que foi morta também, né? Isso aconteceu no 8º dia de novembro do 12º ano do reinado de Nero, ok? Ou seja, a revolta não está fácil, né? Está crescendo e o que ela vai resultar? Vai resultar numa grande destruição. O comentário prossegue. A alegria dos israelitas era contagiante. Fazia lembrar os milagres do Antigo Testamento, quando Deus deu vitória sobre o grande exército assírio. Mas, nesse momento, Deus não lutava com eles. Foi uma vitória que conquistaram com as próprias mãos. O que viria após essa vitória seria devastador. Alguns perceberam que essa vitória não vinha de Deus e decidiram abandonar a cidade, com medo do exército romano que viria contra Jerusalém. Aqui eu coloquei um texto de Joséfo, mas antes eu coloquei aí uma imagem da moeda que eles chegaram a cunhar nesse período, né? Uma moeda que eles chegaram a cunhar, celebrando a vitória sobre o exército romano. Então você consegue ver ali as letras hebraicas, que é aquele hebraico antigo, não é esse hebraico moderno, quadrático, né? Ok? E consegue ver ali como uma pia, né? Então foi uma moeda que eles celebraram quando tiveram essa vitória. Ou seja, o exército que estava na região, os judeus conseguiram vencer. Foi um fato heróico. Foi um fato heróico, né? Não foi uma vitória qualquer. Como diz, você matar 400 soldados, depois mais um número maior ainda de soldados, ok? Então não foi uma luta qualquer, ok? Infelizmente Deus não estava com eles, mas eles conseguiram matar. Olha, o número primeiro foram 400 soldados romanos, ok? E o próprio Joséfo também diz que cerca de 4.000 soldados de infantaria no total foram mortos. São muitos soldados. E 380 de cavalaria, né? Então, um número muito grande, né? 4.000 soldados romanos
É realmente um número muito grande. O comentário prossegue, falando sobre a moeda, né? À frente da moeda à esquerda mostra a pia de bronze, onde o sacerdote se purificava para entrar no lugar santo, e continha a inscrição shekel de Israel, ou moeda de Israel, em hebraico arcaico, chamado de paleo-hebraico. O verso da moeda, que é a parte da direita aí, né, contém uma romã e a inscrição Jerusalém, a Sagrada. Ou seja, esse momento para eles acreditaram, olha, Deus está agindo conosco e nós vamos conseguir nos livrar do jugo romano. Seria assim, seria espetacular, porque se eles conseguissem, né, viver no meio do Império Romano, cercado pelo Império Romano, e não conseguir, e não ser conquistado pelos romanos, teria sido algo assim que teria entrado para a história. Os mapas, né, claro, iriam destacar isso. Mas, infelizmente, essa alegria será curta. Eu prossigo no comentário. O ato de cunhar as moedas era um símbolo do rompimento com Roma. Flávio Joséfo ainda nos diz: depois de tão infeliz retirada de Sérgio, vários dos principais dos judeus saíram de Jerusalém como quem sai de um navio prestes a naufragar, né? Ou seja, eles sabem que, infelizmente, vencer esse grupo de judeus, de romanos, infelizmente, não representa nada, né? Dentro do que representava o Império, o exército romano, que era muito grande e com armas poderosas, ok? Então, nesse momento, humanamente falando, era impossível eles vencerem, só se houvesse mesmo uma intervenção divina. O comentário prossegue. O primeiro sinal de vingança contra os judeus partiu de Damasco, ou seja, Damasco era uma das maiores cidades do mundo antigo, né? Ficava na Síria. Teve período que os gregos eles tratavam Damasco como a principal cidade daquela região. Jerusalém foi deixado de lado. Jerusalém tinha até que pagar tributos ao governador grego daquela região que ficava em Damasco. Então veja o que Flávio Joséfo diz. Os habitantes de Damasco, tendo sabido da derrota do exército romano, resolveram massacrar os judeus que moravam entre eles. Mas como a maior parte de suas mulheres tinha abraçado a nossa religião, ou seja, a religião judaica, né? Eles usaram de todo cuidado para lhes ocultar sua intenção. Aproveitaram a oportunidade quando todos estavam reunidos no lugar dos exercícios públicos. Esse lugar é muito estreito e os judeus não estavam armados. Assim mataram sem dificuldade uns 10.000. Ou seja, se os judeus estão comemorando 4.000 soldados romanos mortos, o número de judeus mortos pelo mundo vai só aumentando, né? E em Damasco, nessa grande cidade, foram 10.000. Essa vitória parcial aumentou a determinação dos judeus e elegeram lideranças para a organização da guerra. Nas próximas investidas romanas, foram organizadas lideranças em diversas cidades da Judéia e da Idumeia, dos idumeus, de onde era Herodes, né? Entre eles, Flávio Joséfo, autor da maior obra sobre a história dos judeus. Ou seja, eles estão tomando regiões até da Idumeia. E Flávio Joséfo, o homem que está escrevendo o livro, ele entra na história também, ok? Vamos ver o que ele mesmo relata. Ele diz: aqueles que haviam perseguido a Sérgio voltaram a Jerusalém e empregavam a força e a doçura para atrair ao seu partido os que estavam do lado dos romanos. Reuniram-se no templo e elegeram os chefes para a direção da guerra. Foi escolhido para comandar o exército da Idumeia Jesus, filho de Safas, e Joséfo, filho de Matias, para exercer um cargo semelhante na Alta e na Baixa Galileia, acrescentando-se ao seu governo Gamai, que é a praça
mais forte de todo o país. Ou seja, Joséfo, nós vamos ver, ele era da linhagem dos sacerdotes, mas estava todo mundo envolvido na guerra. E talvez existisse entre os sacerdotes homens sérios. Joséfo parece que era um judeu sério, um israelita sério. O que ocorre? Na história, os judeus não gostam porque ele acaba escrevendo esse livro a pedido do imperador romano. Então os judeus começaram a criticar, dizendo que ele não deveria nem ter escrito aquele livro. Mas esse livro ele se tornou um grande testemunho, tanto para Israel quanto para a igreja, mas principalmente para Israel. Hoje os judeus sabem muito sobre os dias do Novo Testamento, graças ao escrito de Flávio Joséfo e também aos escritos dos evangelhos. Algumas coisas, tem rabinos que eu já vi comentando sobre isso, que eles leem o Novo Testamento porque é um pouco da história judaica, apesar deles não crerem nas palavras de Jesus. O comentário prossegue. Joséfo procurou organizar os guerreiros da Galileia segundo o conceito romano, baseado na disciplina, ainda que o tempo era curto e haviam muitas contendas entre os líderes do movimento judaico, ou seja, não havia um líder. Teve aquele que se decretou rei, acabou sendo morto porque começou a fazer violência, contra o próprio povo, mas talvez se ele fosse pelo menos uma pessoa que não fosse violenta, talvez ele estaria conseguindo unir os diversos grupos de revoltosos. Então tinham diversos grupos e cada um queria fazer. Uma hora um queria matar o soldado romano, o outro grupo queria matar quem matou o soldado romano. Então tem muita confusão entre eles. Mas então Joséfo começa a tentar organizar. O comentário prossegue. Alguns defendiam o roubo a fim de conseguir maior riqueza. Joséfo foi considerado traidor por não aceitar roubos, o que lhe causou acusações de traidor e até ameaça de apedrejamento. Ou seja, os revoltosos estavam, vamos dizer, querendo fazer violência até contra o próprio povo, roubar o povo. Então deixava de ser com um propósito santo. Então, mesmo eles tendo rejeitado o Messias, as pessoas que continuavam levando a religião a sério, como é o caso de Joséfo, ele sofre ameaça de morte. Veja o que ele diz. Foram de noite dizer a todas as aldeias que Joséfo era um traidor e espalharam assim de tal modo essa notícia pelas cidades que no dia seguinte de manhã 100.000 homens tomaram as armas e se dirigiram para o hipódromo perto da Tariqueia, onde clamavam furiosamente, uns que era preciso apedrejá-lo, outros que deviam queimá-lo. Ou seja, eles foram inventar uma mentira por Joséfo não aceitar o roubo, não aceitar que eles fizessem roubo para conseguir recursos para a luta. E eles então começaram a descrever Joséfo como um traidor. Como um traidor significava que ele estava trabalhando para os romanos. Então o povo se revoltou. O comentário prossegue. Essa revolta foi liderada por João de Giscala, mas acabou descoberto e muitos dos seus seguidores o abandonaram. Veja o que Flávio Joséfo diz. João, vendo-se sem esperança de poder abertamente vencer Joséfo, retirou-se com 2.000 tírios fugitivos que lhe restavam, mas pensou em vencê-lo por meio de algum estratagema ou da traição. Enviou homens secretamente a Jerusalém para acusá-lo de organizar um exército e apoderar-se da cidade. Ou seja, ele estaria querendo fazer uma revolta contra os revoltosos. E aí, nesse caso, ele estaria a serviço dos romanos. Ou seja, uma mentira entre os judeus. Então, além deles estarem numa luta sozinhos, que Deus não está com eles, eles estão nessa briga política por poder, e de como agir, infelizmente. Infelizmente, alguns magistrados de Jerusalém deram ouvido a João e lhe forneceram recursos
para que ele fizesse guerra a Joséfo. Esses conflitos cessaram quando perceberam a necessidade do preparo para enfrentar os romanos. Para isso, o sumo sacerdote Anano trabalhava para sanar os revoltosos, aos quais chamavam de zelotes. Veja o que Flávio Joséfo diz sobre eles. Entretanto, Simão, filho de Sioras, reuniu na toparquia de Lacrabatane um grande número de homens que, como ele, somente queriam desordem e tumulto. Não se contentava de saquear as casas dos ricos. Em sua insolência, chegava mesmo a espancá-los e maltratá-los. Ele aspirava abertamente a um governo tirânico. Ou seja, o que está acontecendo com os israelitas? Né? Nós vemos, tinham pessoas sérias, né, que pensavam, a nossa religião não pode mudar, mas tinham pessoas que, na verdade, eles não seguiam realmente a religião de Deus. Ok? O imperador Nero ficou espantado com o resultado das batalhas travadas na Judéia. Ou seja, ele achou estranho, diz a história, né, que força é essa, vamos dizer, que eles estão tendo, conseguindo vencer alguns exércitos romanos, né? Este atribuiu a derrota à incompetência de Séstio e não à virtude dos judeus. Veja o que disse Joséfo. Ele diz: depois de ter refletido muito, achou que somente Vespasiano seria capaz de sustentar o peso de tão grande empreendimento. Sua vida, desde a juventude até a velhice, tinha se passado na guerra. O império devia ao seu valor a paz de que se gozava no Ocidente, que se vira abalado pela revolta dos alemães, e seus trabalhos tinham dado ao imperador Cláudio, sem esforço algum, sem ter derramado uma gota sequer de sangue, a glória de triunfar sobre a Inglaterra. Ou seja, então eles vão chamar o grande general de Roma nesse período, que é Vespasiano. Ele então tinha conquistado a Inglaterra, tudo, ele é que virá fazer guerra a Israel. O comentário prossegue. Os israelitas tomaram a péssima decisão de atacar a cidade de Ascalon, onde acabaram por perder 18.000 homens. Então veja como a revolta é grande, 18.000 homens. É um exército grande, tá bom? E dos que morreram, 18.000, né? Enfraquecendo-os para a guerra contra os romanos. Ou seja, Ascalon ficava na região que é dos filisteus, tá bom? Ainda existiam filisteus nesse período, ok? Então, essa foi uma péssima decisão, porque aí a resistência aos romanos será menor pela perda. Mas certamente eles queriam algum tipo de riqueza, alguma coisa para eles poderem se sustentar, ou alimento, trazerem alimento para dentro de Jerusalém, para eles resistirem a um cerco mais longo, né? O comentário prossegue. Enquanto os israelitas tomavam essa péssima decisão, alguns israelitas da Galileia receberam Vespasiano e se dispuseram a lutar contra a sua própria nação. Ou seja, judeus queriam ajudar Vespasiano a conquistar Jerusalém, né? A acabar com essa revolta. Veja o que Joséfo diz. Vespasiano chegou com seu exército a Antioquia, capital da Síria, que é sem contestação, quer pelo seu tamanho, quer pelas outras vantagens, uma das 3 principais cidades de todo o Império Romano. Lá encontrou o rei Agripa, que o esperava com suas tropas. De lá passou a Ptolemaida, onde os habitantes de Séforis vieram encontrá-lo. O desejo de prover a própria segurança e o conhecimento que tinham do poder dos romanos não os havia deixado esperar sua chegada, para lhes demonstrar fidelidade. Tinham dito a Séstio que jamais se separariam e tinham pedido e recebido dele uma guarnição. Assim, não somente
viram Vespasiano chegar com alegria, mas prometeram servir-lhe contra os da própria nação, e rogaram-lhe que lhes desse cavalaria e infantaria, de que eles poderiam ter necessidade para resistir aos judeus se fossem atacados. Vespasiano fez-lo de boa vontade, porque sua cidade, sendo a maior da Galileia, a mais forte em sua posição e a principal defesa do país, julgou que lhe era muito útil contar com ela nessa guerra. Eu confesso que a primeira vez que eu li essa história, eu pensei que pelo ódio que esses povos, né, tinham dos judeus, eu pensei que eles iriam acusar esses judeus de traição e iriam matá-los, porque existia uma máxima entre os romanos que dizia que tinha sido criado pelo César. Ele dizia, eu amo a traição, mas odeio o traidor. Porque normalmente então ele recebia os traidores contavam tudo, mas ele dizia sentir ódio de traidor, e às vezes eles matavam o traidor, né? Essa foi uma frase que era comum entre os romanos, né? Traidor é alguém que merece ser morto. Bom, nesse caso, pelo menos, eles não foram mortos, mas o horrível desse ponto é você ver judeus lutando contra a própria pátria. Então mostra também que haviam judeus, como hoje tem judeus, que eles não têm identificação nenhuma, tá bom? Eles não têm identificação nenhuma com a religião deles e com o Deus deles. É isso que nós estamos vendo também acontecer entre esses judeus, né?